Se eu fizer um pitch dizendo o seguinte, olha, por menos de um estagiário por mês, você pode ter o G4 ao seu lado te ajudando a fazer projetos estratégicos na sua companhia com mentorias mensais. A minha visão de desenvolvimento de líder é a seguinte. Primeiro, eu consigo instalar software, mas eu não consigo reconstruir o hardware. O que eu quero dizer com isso? Se a pessoa já não tem um conjunto de princípios e valores que eu preciso para trabalhar no meu modelo, não tem conserto. Hardware e software. Hardware e software. Aí eu instalo o software. O que é o software que eu vou instalar nesse líder? Primeiro ponto, a forma como eu gosto de desenvolver pessoas. Primeiro fazer um assessment, ou seja, existe uma regra de ouro no G4. Todo líder do G4, obrigatoriamente, faz um one-on-one semanal com o seu liderado. Para isso, eu tenho inclusive uma fórmula matemática que eu aprendi com um psicólogo organizacional muito famoso, um PhD, que já até faleceu, infelizmente, professor de Harvard, né? Que ele falava que é o seguinte, existe uma fórmula para você definir qual é o número de vias de acesso que um ser humano normal consegue, de fato, adotar para fazer um bom trabalho. Você lembra que eu fiz essa conta para você uma vez? Lembro. Muito tempo atrás? Lembro. Eu falo muito dessa conta aí. É do Richard Hackman. É o N vezes N menos 1 dividido por 2, que aí vai te dar o delta de número de vias de acesso, né? E não é o N menos 1 vezes N? Não, é N vezes N menos 1 dividido por 2. Ok. Bom, a gente quase falou a mesma coisa. Então, no final do dia é o seguinte, nessa conta, por exemplo, se N for igual a 6, quer dizer que eu tenho 15 vias de acesso, né? O professor Richard Hackman, nos estudos dele, entendeu que, na média, um bom líder, ele consegue fazer um bom trabalho com 6 reportes direto. Quer dizer que alguém não consegue fazer com 10 reportes direto? Eu vou te contar um caso, por exemplo. O Carlos Brito, um dos maiores CEOs da história, né? Ex-CEO da Ambev, e deu uma aula no G4. E aí nessa aula eu perguntei isso pra ele, quantos reportes diretos você tem? Ele falou, cara, eu tento me manter no máximo 10, não mais do que isso. E eu me lembro que depois a gente teve uma discussão entre os líderes, pô, mas o Brito tem 10, né? Eu falei, pois é, o Messi também entra em final de Copa do Mundo e mete 2 gols. Eu acho que se a gente entrar na final de Copa do Mundo, a gente fica tremendo a perna, não consegue nem correr. Você quer se comparar com o Brito, velho? Você põe na realidade. Se o Brito faz 10, talvez 6 seja até muito pra gente, né? E outra, ele tá num modelo de negócio que há quase 50 anos esse troço já é reloginho, sabe? Não é um negócio novo igual a gente tá criando aqui. Então, calm the fuck down, né? Tipo assim, a conversa que eu tive com a turma lá. Então, o one-on-one, ele é importante, cara, porque é a hora que eu consigo fazer um assessment em você, Thiago. Vamos dizer que você é meu liderado. Fala aí, Thiago, conta pra mim aí, cara, quais foram os entraves que você teve na semana passada e como que você acha que eu posso te ajudar? Aí, de repente, vai ter uma coisa que você vai falar assim, cara, o que importa mesmo aqui pra mim é esse problema aqui que eu não tô resolvendo. Por exemplo, eu não tô conseguindo destravar aquele projeto de YouTube lá, porque eu fiz uns testes, mas não tá não tá crescendo o número de subscribers, e eu ainda não tô conseguindo fazer com que o watch time fique ali numa média do que eu vi que seria bom, eu não sei o que eu tô fazendo de errado. Eu também não entendo nada de YouTube. Aí o que eu faço? Olha, acho que eu vou pra essa viagem da QIFI, então, que lá vai estar os maiores youtubers do Brasil, e eu vou conversar com o melhor cara do Brasil nisso, que é o Thiago Negro. Eu chego lá na QIFI e eu fico te enchendo o culhão, né? Pô, mano, me ensina no YouTube, me fala o que você faz, não sei o que lá, e você, super gentil, sentou comigo e me deu aula detalhada, e eu anotando, bum, 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 bum. Aí eu volto da viagem, ou no outro one-on-one com o cara, eu viajando ou não, eu faço um one-on-one igual com o meu time, eu cumpro a minha agenda, não importa onde eu tô no mundo, eu vou falar, olha, tive uma reunião com o Negro, falei também com o Serjão, falei com o Ezra Delanhora e tal. Esses são os meus findings. Pega esse negócio, estuda isso, dá uma conversada com o ChatGPT para ver se tem mais insight, me traz uma proposta do que você vai fazer e qual que é o KPI que a gente vai acompanhar para ver se a gente tá melhorando ou não. Pronto, fiz uma parte técnica. Só que tem uma outra parte que é importante também no one-on-one. E você, irmão, tá tudo bem aí? Tudo bem com a esposa? Tudo bem com os filhos? Tem uma coisa acontecendo? Pô, tô te sentindo meio cabisbaixo, o que tá acontecendo? Aí muitas vezes o cara vai se abrir. Pô, cara, tô com um problema assim, assado, pessoalmente, ou, na verdade, eu tô incomodado com um negócio ali, porque o fulano de tal me falou um negócio, isso me incomodou um pouco e tal. E aí, de repente, ele me deu um tel que eu falei, cara, será que tá rolando um conflito entre essas áreas? Isso poderia ser ruim. Aí, o que eu vou fazer? Às vezes tem uma pessoa que não é nem meu reporte direto, é de outra pessoa, eu vou falar assim, cara, eu capturei essa informação aqui, você se importa se eu falar com o seu reporte sobre isso? Não, eu peço autorização. Já te explico por quê. Aí eu falo com outro reporte, eu amarro o que está acontecendo e eu vou para a solução. Você vê que eu sou presidente do conselho do G4 hoje, sou dono da companhia.
e eu chego para um reporte direto meu, que tem um outro reporte direto dele, e eu peço ele para poder falar. Esse é um outro processo importante em desenvolvimento desse outro líder, porque quando eu faço isso, eu estou dando um exemplo para ele, e liderança é isso, né? As pessoas só aprendem com exemplo, não aprendem com palavra. Seguinte, olha, não importa quem você seja e aonde você esteja no ranking da companhia, você precisa respeitar outras pessoas e respeitar a governança. Porque se eu não fizer isso, eu vou criar um bando de cachorro louco que no início do negócio, quando ele é pequeno, funciona muito bem. Mas na medida que ele vai ficando grande, se você não coloca as pessoas nas suas caixinhas e faz com que elas sigam algumas regras, vira um futebol de criança. Ah, agora todo mundo vai fazer o projeto A. Agora todo mundo vai fazer o projeto B. E a empresa não consegue crescer. Ela vai ser sempre aquela empresa que vai ficar em 10 milhões, 5 milhões, 20 milhões, ela não vai ultrapassar aquela barreira. Você sabe muito bem o que eu tô falando, você precisa de governança para poder fazer isso. Então, se eu fosse amarrar ali sobre o meu processo de liderança primeiro, pego o hardware certo para instalar o software. Na instalada do software, eu instalo através de exemplos. E para que eu consiga dar os exemplos certos, eu tenho uma proximidade muito grande com os meus diretos e, para tanto, eu tenho poucos diretos, de modo que eu realmente consiga fazer um bom trabalho de desenvolvimento dessas pessoas. Tem muito mais que isso, mas eu acho que essa é a essência. Caramba, cara, que interessante. Pô, faz muito sentido. Sabe que eu acho que é uma arte, né? Assim, o Warren Buffett, ele é um grande investidor, mas eu acho que ele é um melhor contador de histórias do que um investidor apenas. Cara, porque você vê cada apresentação dele, ele conta a história de um jeito, e os analogias como a que você usou são muito importantes. Obrigado. É o que fica, né, na mente das pessoas. Você concorda que o Buffett é um baita vendedor? Eu acho, com certeza. Você concorda que na vida existem dois tipos de pessoas, aqueles que sabem vender e quem trabalha para quem sabe? Quem sabe vender, trabalha para quem sabe? Existem dois tipos de pessoas. Ok. Aqueles que sabem vender e aqueles que trabalham para quem sabe. Ah, perfeito. Concorda? Isso com certeza. Isso explica. Com certeza. Inclusive, caras como você, que é um baita storyteller, certo? Inclusive, assim, uma vez eu estava pensando, né? Eu tinha uma evolução que eu achava que quem ganhava era o melhor. Eu sempre pensei, quem ganha é o melhor. Né? Quem ganha é o melhor. Aí eu falei, não, cara, entendi. Quem ganha é o mais famoso. Aí eu tive essa mudança de chave. Aí eu falei, por quê? Porque, cara, se você pegar uma pessoa que é um especialista em alguma área e alguém com 1 milhão de seguidores der uma opinião sobre essa área, essa pessoa é uma autoridade. Geralmente ela é mais ouvida. Então ganha quem é o melhor. E aí eu evolui para ganha quem tem o maior exército de vendas. Né? Então, no final das contas, você vai ganhando conforme você vai dando mais escala para o seu negócio. Eu pensei, bom, ganha o mais inteligente? Aí eu falei, não. É a mesma lógica que você falou. Ganha quem cria um mecanismo para os mais inteligentes trabalharem para você. Perfeito. Então é a mesma lógica. Vulgo vender. Vulgo certo? vender. Que o empreendedor, ele antes dele vender para um cliente, ele vende para quem? Para os seus sócios, para os seus funcionários. Você concorda que se eu te chamar para montar um negócio, você, com o patrimônio que você tem hoje, lê esse patrimônio tudo, tá? Tua imagem, tua marca pessoal, teu dinheiro, teu conhecimento. Eu falo assim, Tiagão, você vai ter que largar o primo, tudo que você está fazendo, para vir trabalhar comigo. A minha ideia é essa. Você concorda que se eu conseguir fazer isso, eu sou puta de um vendedor? Cara, puta de um vendedor? Imagina. Eu então, diria que, olha, você é um baita vendedor se isso acontecer. Porra, sabe quem conseguiria fazer um negócio desse comigo? Só se o Elon Musk me mostrasse um negócio novo que ele tá fazendo e falar, cara, vamos botar a ficha e tal. É muito difícil fazer, né? Sim. Agora vamos trazer isso pra realidade de, sei lá, talvez da nossa audiência aqui. Então a nossa audiência aqui, o cara é gerente, diretor de uma companhia ali, ele tá com vontade de abrir um negócio, mas ele não sabe se ele faz ou não. Ele fala, cara, eu até iria, mas se alguém tomar esse risco junto comigo, ele quer chegar pro outro companheiro de trabalho dele e falar assim, cara, a minha tese é essa, a minha ideia é essa, é assim que a gente vai ganhar dinheiro e eu acho que a gente tem que trabalhar duro até esse negócio dar dinheiro, mas daqui uns 3 anos a gente vai começar a ganhar dinheiro e talvez por 1 ano a gente ganhe menos dinheiro do que a gente ganharia e no segundo ano a gente começa a querer ganhar próximo, pro terceiro a gente ganhar mais. Esse cara tem que ser muito bom vendedor, cara, pra conseguir convencer o time dele, as primeiras pessoas a se juntarem a ele, sabe? Sim. Porque ele não consegue pagar igual, ele não tem dinheiro pra isso. Então, eu costumo dizer pro empreendedor, quando ele fala assim comigo, cara, qual que é o segredo pra ser um bom foda? Eu falei, primeiro você tem que ter alguém que sabe vender muito bem. Porque venda é a única disciplina que resolve todos os problemas. E eu digo porque, digamos que eu tenho um problema de produto ou um problema operacional, Thiago. Se eu estiver vendendo, eu tenho tempo para resolver. Se eu não estiver vendendo, não tem tempo, cara. Acaba o oxigênio e você morre afogado. Então, alguém tem que ser muito bom vendedor. E o que numa empresa, assim, todos nós que estamos assistindo aqui, cara, quem é empreendedor, qual que é o segredo para uma empresa vender bem? Se fosse tentar trazer princípios ou modelos ou passo a passo aqui. Primeiro ponto, você tem um bom produto, você concorda? Porque se eu tiver um produto ruim, eu posso até te vender uma vez, eu só não te vendo a segunda. E não adianta.
Literalmente, o custo médio de se trazer um novo cliente é 5 vezes maior do que eu manter um. Certo? Tá. Então, se aumentar 80 pontos percentuais aí em custo para ficar toda hora largando do zero, tendo que trazer cliente novo, esse é um modelo de negócio muito sofrido. E a gente vê que a grande maioria dos negócios vivem disso, né? Eu começo o mês que vem zerado. Tanto que tem aquele ditado, né? Vendedor não vive de passado, né? Que ele tem que estar sempre vendendo mais. E as empresas, a grande maioria, também não pode viver de passado, porque ela não tem uma receita recorrente. Certo? Então ele não tem previsibilidade. Ele está suscetível a, sei lá, ter uma pandemia aí, bum, um monte de gente quebrando. Por quê? Porque não tinha previsibilidade de receita, não tinha caixa, não tinha disciplina financeira para poder fazer um caixa e tal. Então, primeiro, você tem um bom produto. Se você tiver um bom produto, fica muito mais fácil o processo de vendas. O segundo é o seguinte, o processo de vendas, Thiago, ele é, quando bem feito, na verdade, um processo de tirar dúvidas do seu produto, quebrar a objeção. Então eu preciso entender do meu cliente o seguinte, quais são as objeções para o meu produto? Tanto que eu sempre faço esse tipo de reunião com clientes, quando eu estou lançando o produto, fomos lá, apresentamos o produto para 100 e poucas pessoas, eu falo, cara, reúne uma parte dessa base que topa fazer um almoço comigo, um call. Aí nesse call eu vou tentar entender, por que você não comprou? Aí ele vai falar, porque não está no meu momento. Eu falo, mas por que não? Deixa eu explorar um pouco melhor isso. Cara, eu vou ser bem sincero, geralmente a turma fala sincero. Eu não consigo entender como que pagar isso por mês faz sentido pro meu negócio para ter acesso a isso. Eu falo, opa, temos um problema de percepção de valor. No mínimo eu preciso comunicar melhor isso. Aí eu tento justificar para ele o porquê. Aí se eu conseguir, eu falo, agora eu já sei qual que é o pitch de vendas. Vou te dar um exemplo, sei lá, do Journey, o software que a gente vendeu agora. Eu não vou fazer jabá não, tá? Fica tranquilo. O Journey é um software legal que usa AI para poder ajudar o empresário na jornada dele. Ele custou no programa 18.900, que é o que a gente vendeu lá no Vela, mas ele custa 24 e pau. A gente fez esse preço promocional pro Vela para poder aproveitar o evento e vender mais. Quando eu estava construindo o Journey, ali a proposta, né, junto com o meu time, a gente falou, vamos vender em 12 vezes, que dá 12 de 1.000 e blau, que é mais barato que um estagiário. Eu falei, bom, talvez isso seja um dinheiro relevante para o público que a gente quer vender. No entanto, se eu fizer um pitch dizendo o seguinte, olha, por menos de um estagiário por mês, você pode ter o G4 ao seu lado te ajudando a fazer projetos estratégicos na sua companhia com mentorias mensais. Uma boa oferta. Vira uma boa oferta, concorda? E vendemos pra caramba. Você deve vender esse mês em uns 50 milhões de reais. Então, você entender do teu cliente quais são as objeções te dá uma boa ideia de como quebrá-las através de uma ideia. Qual é a ideia, que é o teu pitch de vendas, que você vai quebrar. Não adianta você achar que pitch de vendas, eu vou falar um monte. O cara não vai te ouvir, velho. Ele vai ouvir uma frase. Se você, com essa frase, você não fazer ele pensar, e no processo de fazer ele pensar, você não quebrar aquela principal objeção, esquece, vai ficar muito dura essa venda. Como que você chegou?